Olá, queridos amigos, aqui estamos nós para mais um capítulo do nosso livro que estamos estudando, Obreiros da Vida Eterna. Hoje nós vamos para o capítulo 3 e já estamos avançando um pouquinho, né? E espero que todos estejam bem, que estejam gostando do nosso estudo, desse livro maravilhoso que, embora iniciando, mas ele já mostra aí grandes aprendizados, não é isso, Márcia? Tudo bem com você? Oi, Thelma, tudo bem? Queridos amigos, espero também, né, que vocês estejam bem, na paz de Jesus, e com muita disposição para estudar, não é? E é isso mesmo, né, Thelma? É um livro que já está mexendo com a gente desde os primeiros capítulos. O capítulo 2, que foi que a gente vai resumir aqui no Santuário da Bênção, vocês lembram que são 3 equipes que vão fazer trabalhos na crosta, quer dizer, ajudando encarnados. Então, Uhum. tinha a equipe de André Luiz e a equipe da senhora Semprônia, que ia ajudar os órfãos, e tinha que participava, o Barcelos, mas não era o líder, que cuidar das pessoas com problemas mentais, que naquela época eles falavam de loucos, né? Então, a gente vê que Jerônimo, que é o que está sendo o instrutor do André nesse momento, não sai para esses tipos de trabalho sem receber uma bênção, sem uma prece de outros superiores para que eles possam ter, né, o seu trabalho possa correr tudo bem. Então, o capítulo 2, que era nesse santuário da bênção, nós vimos isso, a saída deles lá e ver todo o trabalho que é feito no santuário da bênção para eles possam receber, né, uma oração para poder fortalecê-los no trabalho que eles têm que executar. E agora nós vamos iniciar o capítulo 3, que ainda é no Santuário da Bênção, porque essas bênçãos que eles vão receber é de um espírito de um plano Mais superior, elevado. mais elevado. Então, agora, o sublime visitante é isso. Nós vamos falar, o Cornélio vai falar para a gente dessa visita que fará, que abençoará as 3 equipes na execução do seu trabalho. Então, é isso. Isso Vamos lá, né, mesmo. Thelma? Vamos lá, iniciando aí a parte um, que também vai ser dividido em duas partes, para a gente aproveitar melhor, já que é leitura, né? E nós estarmos assim dando oportunidade de comentar mais um pouquinho, para não ficar muito apertado, a gente divide em duas partes. Então, vamos lá. Então, André Luiz continua, né, descrevendo sempre onde eles estão, como estão. Então, ele está dizendo, né, que estavam ali reunidos no pequeno salão e ele observa a atmosfera permanecendo ainda embalsamada no suave perfume. Recomendou-nos Cornélio a oração fervorosa e o pensamento puro. Tornando-nos à dianteira, o instrutor estacou à frente de reduzida câmara, estruturada em substância análoga ao vidro puro e transparente. Fixei-a com atenção. Tratava-se de um gabinete cristalino em cujo interior poderiam abrigar-se à vontade 2 a 3 pessoas. Destacando-se pela túnica muito alva, o diretor da casa estendeu a destra em nossa direção e exclamou com grave entono: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituir-nos-ia falta grave receber em vão a graça divina. Colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação, sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos, retomam a forma que abandonaram desde muito, fazem-se humildes como nós, para que nos façamos tão elevados quanto eles, e dignam-se ignorar-nos as fraquezas a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. Como são espíritos elevados, eles têm outra estrutura espiritual, né? É porque ele vai se materializar ali, né, Thelma? De alguma forma, né, como a gente tem as reuniões de materializações, é o que Uhum. vai acontecer.
E o que a gente percebe é que eles criam toda uma câmara, Uma né? câmera Uma câmara transparente, adequada, né? adequada, para que ele possa ficar ali e junto com boas vibrações, para que ele tenha condições, né, de aproveitar os nossos fluidos que estão ali, dos desencarnados mesmo, para que Uhum. ele possa se materializar, para que ele possa estar presente, para que ele possa abençoar a todos eles ali. Então, ele fala aqui que eles fazem tudo isso um exercício de sacrifício e abnegação, porque é de muito que eles já abandonaram nessa nossa forma. Né? A gente Uhum. sabe que a forma é sempre do homem, né? Como os espíritos nos dizem, mas eles já estão ali já bem purificados no ambiente da Terra, né? Ainda no ambiente da Terra, mas eles estão, né, num outro patamar. Né? Nos mundos mais elevados, como esse espírito né, não tem mais o perispírito como nós temos, né? Isso. Então, eles já estão mais, digamos assim, purificados, né? Então, eles têm que A produzir Constituição é, uma a, constituição onde eles são possam ser diferentes. vistos, né? É. E a constituição do perispírito deles é muito, como você falou, muito mais sutil, né? Muito mais, como eles falam assim, vamos dizer, usando um termo que não é esse, mas Rarefeita, assim, né? mais rarefeita, mais vaporosa, não é mais tão grosseira quanto o nosso. Então, eles estão ali preparando o ambiente para poder receber esse mensageiro que vem até eles. Lembrando aí as questões da codificação do próprio Livro dos Espíritos, né? Aquela questão que agora não sei o número, mas se você souber, você pode falar, aonde ele fala de cada mundo, o que o espírito retira né, do próprio mundo onde ele habita, as Uhum. suas, como é que fala, a substância para a formação dos seus corpos espirituais. A gente vai ver que ele ainda está no ambiente da Terra, né? Já Sim, superior, mas no sim. ambiente da Terra. E vocês podem ver, isso está no capítulo 3, quando o Kardec vai fazer as perguntas sobre a criação. E aí tem a formação da gente, né? Como é que os seres inorgânicos, orgânicos, como é que a gente se forma, né? Mas é isso. Então vamos lá. E ele vai continuar então. Interrompeu o curso das palavras, fitou-nos em silêncio e prosseguiu noutro tom. Compreendemos que lá fora, ante os laços morais que ainda nos prendem às esferas da carne, ou seja, a parte física, né, as esferas do mundo físico, é quase inevitável a recepção das reminiscências do pretérito à distância. A lembrança tange as cordas da sensibilidade, sintonizamos com o passado inferior. Aqui, porém, no santuário da bênção, é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito. O ambiente oferece bases à emissão de energias puras e, em razão disso, responsabilizaremos os companheiros presentes por qualquer minúcia desarmônica no trabalho a realizar. Formulemos, pois, os mais altos pensamentos ao nosso alcance, relativamente à veneração que devemos ao Pai Altíssimo. Para outra classe de observadores, o instrutor Cornélio poderia parecer excessivamente metódico e rigorista, entretanto, não para nós, que lhe sentíamos a sinceridade profunda e o estranhado amor às coisas santas. Então, veja que responsabilidade, né, É. deles manter esse padrão vibratório numa faixa constante ali, onde não viesse nenhuma lembrança que remetesse ao passado, principalmente em situações inferiores, como lembrar das questões, né, junto à família, os entes queridos, tudo isso ali, muito difícil, né? É muito difícil. E a gente vai ver para frente que André Luiz, como já lá no nosso lar, quando a gente lembra daquela cena quando ele volta para visitar a família, como ele se deixa abater, ele entra naquelas sombras de novo, tudo que acontece com ele. Então, aqui, olha o que Cornélio está falando. É imprescindível que a lembrança tanja as cordas da sensibilidade e nos sintonizamos com o passado inferior.
Quer dizer, com passados de sofrimento, de coisas erradas que a gente fez, de coisas erradas de sofrimentos que nós Trazendo a passamos, culpa, né? Trazendo trazendo culpa, né? Ou trazendo ódio, trazendo vingança, trazendo um monte de questões que estão dentro de nós ainda. Então, ele fala que é imprescindível observar uma atitude firme de serenidade e respeito, para que aquele ambiente possa fornecer as energias necessárias para a manifestação desse espírito superior. Isso é uma coisa muito difícil, porque eles têm como ali perceber quem está destoando dessa comunhão de pensamentos, né? A gente tem assim uma frágil ideia quando a gente pensa, por exemplo, que estamos num momento de prece coletiva com alguns companheiros. O pensamento da gente não, às vezes não sai Vai e dali, volta, isso, com volta, certeza. né? Então, ali os espíritos vão perceber quem saiu, quem desviou. Já pensou que Você lembra responsabilidade? que a gente falou no capítulo anterior, vocês lembram a questão daquele aparelho elétrico, em Pois que é. aqueles que, com o pensamento que estavam desfocados do objetivo, eles já eram barrados, eles não entravam na sala de prece. Então, é isso que ele está colocando aqui. E eles Pois é. estão todos dentro dessa sala para criar esse ambiente fluídico, para poder ter a manifestação desse espírito superior, né? E nessa parte que ele fala aqui, que aparentemente para alguns observadores poderia parecer que o instrutor Cornélio estava sendo muito rigoroso, né? Mas eles precisavam desse rigor para que pudesse o pensamento estar ali dentro daquele padrão, né? É Porque igual, não, é igual a gente, né, Thelma? A gente precisa falar assim, ó, olha a responsabilidade, porque se deixar a gente muito solto, a gente acaba fazendo, né? Acaba voando, é divagando. verdade. E aí ele continua dizendo que após longo intervalo destinado à nossa preparação mental, quer dizer, isso levou um tempo, né, toda essa concentração, essa preparação, e aí ele torna a falar sem afetação. Projetemos nossas forças mentais sobre a tela cristalina. O quadro a formar-se constará de paisagem simbólica, em que as águas mansas, personificando a paz, alimentem vigorosa árvore a representar a vida. Assumirei a responsabilidade da criação do tronco, enquanto os chefes das missões entrelaçarão energias criadoras, fixando o lago tranquilo. E dirigindo-se especialmente a nós outros, os colaboradores mais humildes, acrescentou: vocês formarão a veste da árvore e a vegetação que contornará as águas serenas, bem como as características do trecho de firmamento que deverá cobrir a pintura mental. Então, cada um tinha um Uma exercício, né? missão, né? Uma parte da paisagem, do cenário ali que eles iriam formar, né? É uma coisa bonita, mas é de grande Tem de foco mental, responsabilidade, né? né? Responsabilidade, porque não é fácil. Você está pensando junto ali, montando esse cenário. Você vê cada um responsável por uma etapa, e às vezes a gente. Tem que fazer uma parte do todo, e esse todo tem que ser harmônico, né, Thelma? Olha que comunhão de pensamentos. Você lembrou bem essa questão da comunhão de pensamentos, né? Que é dita aí por Kardec, e também Leon Denis, lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala da comunhão de pensamentos, né? E a gente sabe que o nosso pensamento ele é muito rápido, ele de uma maneira tão rápida, ele atinge determinadas dimensões, mas também ele foge para outras no nosso terra-terra, né? Falando de nós encarnados. Então, realmente, esse instrutor teria que ser muito exigente para ele poder conter, né? Todo Isso. esse. E você lembrou bem de Kardec, que isso está na Revista Espírita, mas as edições do CELD, né, do Centro Espírita Leon Denis, fizeram um livretinho sobre comunhão de pensamento, um opúsculo de Kardec, que está na Revista Espírita. E Kardec fala muito claro ali. Às vezes você pode ter 100 pessoas juntas, Isso. vamos dizer assim, mas como cada um está por um lado,
não tem a força do pensamento, que às vezes tem 10, meia dúzia junto, mas com um pensamento em uníssono, todos vibrando na mesma direção. Talvez tenham mais força esses meia dúzia, 10 ali, do que 100 pessoas junto, mas cada um com um pensamento para um lado. Então, é disso que ele está falando aqui. São 20 pessoas que estão juntas, né, das equipes, mais o Cornélio e os seus ajudantes, que vão estar ali formando esse pensamento para a criação desse ambiente, dessa paisagem que ele está querendo formar. Né? E trazendo para nós, Márcia, São Luís lembra bem lá no Livro dos Médiuns sobre a questão do feixe de varas, né? Que os nossos pensamentos ele tem que estar tão unidos como formando esse feixe de varas, que é preciso, por exemplo, numa reunião mediúnica. Né? Nós precisamos manter aquele pensamento, todos pensando naquele ambiente, naquele local, na sua responsabilidade, no trabalho, na tarefa, para poder favorecer os espíritos que são trazidos ali, né? Isso a nosso nível, né, aqui, mas imagina eles lá no mundo espiritual com essa tarefa tão grande que eles se preparam aí, né? E aí ele, após ligeira pausa, ele vai concluir dizendo que esse é o quadro que oferecemos ao visitante excepcional que nos falará em breves minutos. Atendamos aos sinais. Então, tudo isso para receber esse visitante diferente que está ali com eles. Esse visitante, digamos assim, especial, né? Porque não é todo dia que a gente pode ter uma visita dessa, né? E aí ele vai dizer, né? 2 auxiliares postaram-se ao lado da pequena câmara, em posição de serviço, e ao soar do harmonioso aviso, pusemo-nos todos em concentração profunda, emitindo o potencial de nossas forças mais íntimas. Senti a opressão do próprio esforço, que minha mente se deslocava na direção do gabinete de cristal, onde acreditei penetrar, colocando tufos de grama junto ao desenho do lago que deveria surgir. Utilizando as vigorosas energias da imaginação, recordei a espécie de planta que desejava naquela criação temporária, trazendo-a do passado terrestre para aquela hora sublime. Estruturei todas as minúcias das raízes, folhas e flores e trabalhei intensamente na intimidade de mim mesmo, revivendo a lembrança e fixando-a no quadro com a fidelidade possível. Eles está bem focado, né? Bem focado. E a gente lembra, né, que o pensamento para os espíritos são os nossos braços, né? Então, no mundo espiritual, tudo funciona à base do pensamento. As criações fluídicas são todas a partir do pensamento. E nós aqui esquecemos desse detalhe. E desse poder que a gente tem, né, Thelma? Poder que a gente tem, né? Tanto para o bem quanto para as coisas que não são boas, né? Por exemplo, quando a gente ora, né, pedindo a Deus que trabalhe o nosso ambiente, que as nossas paredes espirituais possam ser cuidadas, tudo isso a gente está fazendo um saneamento também, né, no nosso meio, tão importante para nós como a palavra, como o pensamento, tudo isso traz para nós uma harmonia, né? Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo, vamos nós. Então, ele diz que fornecido o sinal de interrupção, quer dizer, eles tinham um tempo para começar e para terminar, né? Retomei a postura natural de quem observa, a fim de examinar os resultados da experiência. Contemplei, ó maravilha! Jazia o gabinete fundamente transformado. Águas de indefinível beleza e admirável azul celeste refletiam uma nesga de firmamento, banhando as raízes de venerável árvore, cujo tronco dizia em silêncio da própria grandiosidade. Miniaturas prodigiosas de cúmulos e nimbos estacionavam no céu, parecendo pairar muito longe de nós. As bordas do lago, contudo, figuravam-se quase nuas, e os galhos do tronco apresentavam-se vestidos escassamente. O instrutor célere retomou a palavra, dirigindo-se a nós com firmeza. Meus amigos, a vossa obrigação não foi integralmente cumprida.
Atentai para os detalhes incompletos e exteriorizai vosso poder dentro da eficiência necessária. Tendes ainda 15 minutos para terminar a obra. É uma maravilha mesmo se a gente pudesse fazer isso, né? Não. Igual o tio da escola, Materializando. igual o tio da escola, ó, trabalho de 15 grupo, minutos, vocês né? têm tanto tempo para terminar, mas assim, essa formação que ele está colocando dessa árvore, que ele coloca lá a árvore representando a vida, isso por acaso me veio muito à mente o filme Avatar, né? Porque no filme tem uma árvore que representa a vida e que ela é belíssima. Então, aqui me remeteu a isso que ele fala, a gente leu nos slides anteriores, que ele fala a árvore representando a vida, né? Mas ele ainda não estava satisfeito com as imagens que foram criadas, né? Com a paisagem que foi criada. Ele ainda quer que seja melhorado. A maravilha desse exercício que ele está falando aí é porque quando nós aqui encarnados fazemos uma mentalização, vamos dizer, né, uma imaginação de uma cena, a gente faz, mas a gente não consegue plasmar. E eles conseguem, né, como espíritos, Exatamente. eles conseguem plasmar que você vê o que eu coloquei, eu vejo o que você colocou. Então é uma coisa maravilhosa, né? Onde o pensamento ali materializa toda a ideia que a gente está trazendo. Isso Pois é, é mas é interessante que às vezes nas nossas reuniões mediúnicas e outras, quando a dirigente pede que a gente faça uma mentalização, que a gente visualize algum cenário, geralmente, né, se nós estamos ali com pensamentos em uníssono, os médiuns videntes veem o que nós sim, criamos sim. fluidicamente. É possível Então, visualizar. eles visualizam, olha, vimos assim quando a gente tenta, né? Olha, quero que agora vocês pensem, no, né? Às vezes ela fala numa rosa, numa flor, nesse ambiente de luz que a gente possa. E aí o médium vê, e é uma coisa tão linda, tão linda. Então a gente consegue, mesmo aqui a gente consegue. É verdade. Entendemos, sem maiores explicações, o que desejava ele dizer e concentramo-nos de novo para consolidar as minudências que deveria revestir-se a paisagem. Que aí tinha que completar aqueles detalhes ali que ele mesmo Uhum. identificou, né, que estavam ainda faltando. Procurei imprimir mais energia à minha criação mental e, com mais presteza, busquei colocar as flores pequeninas nas ramagens humildes, recordando minhas funções de jardineiro no amado lar que havia deixado na terra. Orei, pedi a Jesus me ensinasse a cumprir o dever dos que desejavam a bênção do seu divino amor naquele santuário. E quando a notificação soou novamente, confesso que chorei. O desenho vivo da gramínea que minha esposa e os filhinhos tanto haviam estimado, em minha companhia no mundo, adornava as margens com um verde maravilhoso, e mimosas flores azuis semelhando-se a miosotes silvestres, surgiam abundantes. A árvore cobrira-se de folhagens farta e vegetação de singular formosura completava o quadro que me pareceu digno de primoroso artista da terra. É interessante, não sei se ocorre com vocês, com você, Márcia, mas quando a gente está lendo, a gente vai plasmando isso tudo, né? A A gente gente vai vai como montando. que até dá para visualizar um pouquinho, né? Por isso que a leitura nos enriquece, né? Porque a gente consegue ser levado por aquele que está, no caso aqui, André Luiz está falando, e a gente vai visualizando na nossa mente. Mas muito, deve ser uma emoção muito grande quando a gente visualiza algo que você pensou ali como se fosse uma mágica, né? Exatamente. E a gente consegue mesmo, né? Porque se o autor é bom, ele vai induzindo o leitor Com a devagar no certeza. seu pensamento e a montar todo A essa gente paisagem, né? consegue ver até, isso é experiência minha, né? Mas, por exemplo, ver você quando descreve, né? Você vê isso em qualquer obra, não só as obras espíritas, mas principalmente Uhum, as feições, né? Você isso, imagina como é que é aquele personagem. Isso é muito bonito, né? Muito legal. Eu adoro quando a gente pode, né?
fazer uma ideia daquele personagem, e ele toma vida, né? Toma vida, com certeza. Cornélio sorriu, evidenciando grande satisfação, e determinou que os dois auxiliares conservassem a destra unida ao gabinete. Desde esse momento, como se uma operação magnética desconhecida fosse posta em ação, nossa pintura coletiva começou a dar sinais de vitalidade temporária. Algo de leve e imponderável, semelhante a caricioso sopro da natureza, agitou brandamente a árvore respeitada, balouçando-se os arbustos e a minúscula erva a se refletirem nas águas muito azuis, docemente encrespadas, de instante a instante. Minha gramínea estava agora tão viva e tão bela que o pensamento de angustiosa saudade do meu antigo lar ameaçou de súbito meu coração ainda frágil, está vendo? Ele vai sendo conduzido pelo pensamento e nesse caminho ele pode, né, resvalar. Não eram aquelas folhas, as flores miúdas que a esposa colocava diariamente no quarto isolado de estudo, não eram as mesmas que integravam os delicados ramos que os filhos me ofereciam aos domingos pela manhã, quer dizer, toma uma certa vitalidade que ele consegue voltar lá no ambiente dele, né? E é interessante que aqui eles criaram, você falou, ele está voltando lá e a gente vai ver isso, mas no parágrafo de cima, né? Eles criaram uma paisagem. E aí Cornélio faz com que os dois ajudantes coloquem as mãos, né, como se fosse um vidro ali, né? E essa paisagem que eles criaram, ela tomou vida, né? Magneticamente, deu um movimento que ele fala aqui, né? Numa questão magnética, ela começa a se mexer normal, como se fosse uma paisagem viva, né? E aqui agora você vê, né, que ele acaba voltando ao ambiente da Terra, e isso aí a gente vai ver que começa a deixar ele mais fragilizado, né? É muito interessante esse exercício, né? E isso funciona para a gente, por exemplo, numa meditação, né? Num lugar onde você, às vezes, é conduzido, por exemplo, uma meditação guiada, onde você é conduzido a um local que você goste, né? Onde você se sinta bem. Isso tudo faz com que a gente aumente a nossa capacidade de concentração, né? Eu me lembrei agora. Aliás, até conversei com você antes da gente começar, né, de uma companheira que coordenava o trabalho de radiação, e ela fazia isso no intuito das pessoas que têm essa dificuldade de concentrar, até na prece, até, né, naquele momento onde você fica ali nessa união de pensamentos, isso tudo ajuda. E ela fazia isso de forma que a gente conseguia fazer um jardim, e as flores realmente. Eu achei interessante quando ele coloca aqui que é temporário, para eles também, né? Porque para nós dura enquanto aquele exercício está ali, acabou, né? Ele flui. Mas para eles também, né? Vigorosas reminiscências absorveram-me o ser, oprimindo-me inesperadamente a alma, e eu perguntava a mim mesmo por que mistério o espírito enriquecido de observações e valores novos, respirando em campos mais altos da inteligência, tem necessidade de voltar ao pequenino círculo do coração, como a floresta luxuriante e imponente que não prescinde da singela e reduzida gota d'água para descentar-lhe as raízes. Senti o anseio mal disfarçado de arrebatá-los compulsoriamente da crosta, transportando-os para junto de mim, desejoso de reuni-los ao meu lado em novo ninho, sem separação e sem morte, a fazer-lhes experimentar os júbilos da vida eterna, fazer com que eles sentissem as coisas boas que ele estava sentindo. Minhas lágrimas estavam prestes a cair. Bastou, no entanto, um olhar de Jerônimo para que eu me reajustasse. Arremessei para muito longe de mim toda a ideia angustiosa e consegui reaver a posição
do cooperador decidido nas edificações do momento. Quer dizer, ele, por um lapso ali, ele foi levado, né, e já ia começar a se desviar daquele foco do trabalho. Isso. E podendo prejudicar, né, Thelma? O grupo todo, né? Porque ele ia estar um ponto ali fora da curva, com todos aqueles sentimentos de saudade, de dor, de perda, de separação, e tudo isso estava fazendo com que ele se desviasse do objetivo ali, mas Jerônimo rapidamente viu isso e, é aquele olhar que às vezes a gente recebe um olhar de lado assim, já entende que nós estamos indo para o caminho errado, né? Eles têm essa condição, né, de ver os pensamentos, de analisar. Não tem essa barreira que nós temos aqui, porque não tem o corpo físico, né? Então as sensações e percepções são amplas, né? Totalmente. Exatamente. E aí Cornélio, de pé, ante a paisagem viva, enquanto nos mantínhamos sentados, estendeu os braços na direção do alto e suplicou: Pai da criação infinita, permite ainda uma vez, por misericórdia, que os teus mensageiros excelsos sejam portadores de tua inspiração celeste para esta casa consagrada aos júbilos de tua bênção. Senhor, fonte de toda sabedoria, dissipa as sombras que ainda persistem em nossos corações, impedindo-nos a gloriosa visão do porvir que nos reservastes. Faze brilhar entre nós o pensamento augusto e soberano da confiança, sem mescla, e deixa-nos perceber a corrente benéfica da tua bondade infinita, que nos lava a mente, mal desperta e ainda eivada de escuras recordações do mundo carnal. Auxilia-nos a receber dignamente teus devotados emissários. E, focalizando a mente em nossos trabalhos, o instrutor prosseguiu noutra inflexão de voz. Bem, aqui ele está fazendo uma prece, né, já se preparando para a materialização, né? a chegada desse visitante, né? Uma prece muito sentida, muito espiritualizada, né? Cheia de palavras de profunda espiritualidade, né? Já se preparando. Quer comentar alguma coisa? Não, podemos ir. E aí ele continua, então, a prece, dizendo: Sobretudo, ó Pai, abençoa teus filhos que partem a caminho dos círculos inferiores, semeando o bem. Reparte com eles, humildes representantes da tua grandeza, os teus dons de infinito amor e de inesgotável sabedoria, a fim de que se cumpram teus sagrados desígnios. Acima, porém, de todas as concessões, proporciona-lhes algo de tua divina tolerância, de tua complacência divina, de tua ilimitada compreensão, para que satisfaçam, sem desesperação e sem desânimo, os deveres fraternais que lhes cabem, antes que ignoram ainda as tuas leis e sofrem as consequências dos desvios cruéis. Calou-se o orientador do santuário e, dentro de imponente quietude da câmara, vimos que a paisagem formada de substância mental começou a iluminar-se inexplicavelmente em seus mínimos contornos. Guardava a ideia de que, reduzido o sol, surgiria à nossa vista, sob a nesga de céu, no quadro singular. Raios fulgurantes penetravam o fundo esmeraldino e vinham refletir-se nas águas. Você falou da casa iluminada lá do filme, né? E realmente nos leva, nos remete a essa... É uma ideia parca nossa, né? Mas da árvore, né? E aí ele está falando... Dá para a gente imaginar. Pois é, né? Porque é um cenário lindo e está tudo formando ali, está formando a presença desse benfeitor que vem até eles, né? Quer dizer, com a chegada dele, que ele nem está ali ainda, ele está se aproximando, né? Ele está naquelas dimensões ali, é como se os contornos dessa paisagem fossem vitalizados. Ficassem mais vivos, né? Vitalizados, ganhassem vida. Lançasse um contraste ali, né?
aonde pudessem visualizar de forma mais nítida, né? Uma coisa maravilhosa. Cornélio de mãos estendidas para o alto, mas sem qualquer expressão ritualística, em vista da simplicidade espontânea de seus gestos, exclamou: Bem-vindo seja o portador de nosso Pai amantíssimo. Nesse instante, sob os nossos olhos atônitos, alguém apareceu no gabinete, entre a vegetação e o céu. Semelhava-se a um sacerdote de culto desconhecido, trajando túnica lirial. Fisionomia simpática de ancião, apresentava-se nimbado de luz indescritível, e seu olhar nos mantinha extasiados e presos, num misto de veneração e encantamento, sem que nos fosse possível qualquer fuga mental da sua presença sublime. Ele tinha um magnetismo que ninguém conseguia se desviar dele, né? Via-se apenas o busto cheio, parecendo-me que os seus membros inferiores se ocultavam naturalmente na folhagem abundante. Seus braços e mãos, todavia, revelavam-se com todas as minudências anatômicas, porque com a destra nos abençoava, num gesto amplo, mantendo na outra mão um pequeno rolo de pergaminhos brilhantes, deixando-nos perceber dourado cordão atado à cinta. Gente, uma linda, né? Uma imagem, uma visão tão veneranda, né? Que a gente realmente é para emocionar, né? Então, é interessante porque eu nunca vi, né? Mas tem pessoas que participam dessas materializações, a gente aqui, nesse plano com a carne, né? E no plano de carne, e esses espíritos se materializam aqui, que a gente pode tocar e tudo. Ali, essa materialização era do plano dos espíritos, né? No plano espiritual, mas da materialização de um espírito superior para aquela, quer dizer, nós aqui já temos uma constituição, o mundo dos espíritos em redor de nós já tem uma outra constituição, e esse ser que já está vindo ali tem uma constituição totalmente diferente, né? E ele está ali se adensando, se materializando para poder ser visto. É de uma beleza assim, né? Que é realmente, não sei como a gente consegue, né? Por isso que é no plano espiritual, porque nós aqui não teríamos, acho, condições de visualizar, né? Uma beleza devido à nossa brutalidade ainda, né? Física e tudo mais. Mas é uma beleza muito grande. Você falou nas materializações, nós já tivemos assim uma visão, às vezes, por exemplo, o Divaldo, quando o Dr. Bezerra, a primeira vez que eu assisti, né? Nós estávamos na Federação Espírita, isso há muitos anos. E aí eu tive a nítida ideia, a nítida visão de ver o Dr. Bezerra, visualizar ele, sabe? Eu não sabia nada disso, né? E por isso que a gente acredita, porque naquela época eu não tinha conhecimento nenhum. E eu sentada ali nas cadeirinhas da antiga Federação Espírita, ainda sem a reforma, cheia, aquele salão cheio, e a gente estava assim nos últimos bancos, nas últimas cadeiras, e o Divaldo começa a falar, eu não sabia que ele ia, que o doutor Bezerra, né? Ia se manifestar ali, eu né? não sabia de nada, eu fui a convite de um amigo, né? E sentada lá, ele começa a falar, quando ele começa, daí a pouco eu vi. Ele, sabe, pleno ali. Então, é uma coisa muito... Imagina uma coisa dessa, né? Então, de muita emoção, né? De muita emoção. Visivelmente sensibilizado, o diretor da casa saudou nominalmente. Venerável Asclépios, se conosco. Asclépios é o nome desse visitante. O emissário, em voz clara e sedutora, desejou-nos a paz do Cristo e, em seguida, dirigiu-nos a palavra em tom inexprimível na linguagem humana. Abstenho-me aqui de qualquer tradução incompleta e imperfeita, atendendo a imperativos da consciência. O que ele falou, nós não vamos saber, porque
André Luiz tinha certeza de que ele não seria fiel às palavras dele, à entonação dele, com as nossas palavras. Então, ele se abstém de relatar. Né? Fica só a emoção do que ele já descreveu. Isso. Né? Ouvimos-lo sob infinita emoção, sem que qualquer de nós contivesse as lágrimas. Porque os espíritos têm essa condição. Às vezes eles falam até em língua, idioma que fazem com que todos os povos entendam, né? Independente do conhecimento da língua. No caso, André Luiz é brasileiro, né? Mas se tivesse outras nacionalidades ali, era mesmo, né? É uma coisa Porque bonita, né? ele Universal, ele fala o pensamento, né? real pensamento. Então, eles ouvem, né, com essa infinita emoção, sem que todos eles ali com muita. Não podiam conter as lágrimas. O verbo do admirável mensageiro que chegava às esferas superiores, trazendo-nos a bênção divina, caía-nos na alma de modo intraduzível e acordava-nos o Espírito eterno para a infinita glória de Deus e da vida imortal. Não conseguiria descrever o que se passava em mim próprio, jamais escutar alguém com aquele misterioso e fascinante poder magnético de fixação dos ensinamentos de que se fizera emissário. É interessante que ele diz aqui, olha, ele diz que ele não ouviu, assim, ninguém conseguia não prestar atenção e não ficar totalmente ligado naquela imagem. Ela era tão magnetizava tão a todos no sentido de tanta elevação que ninguém conseguia desviar o pensamento, né? E todo É mundo um ali com magnetismo, emoção, né? esse magnetismo pessoal ali daquele ser. Eu fico pensando, né, que devia de ser mais ou menos isso que Dona Amélia fala, né, sobre Jesus lá, quando Imagina, né? quando ele reunia aquelas pessoas ali sedentas de conhecimento, sedentas do acolhimento que ele oferecia, porque naquele momento que estavam ali sentados no chão, ouvindo Jesus, eu acredito que também ninguém conseguia desviar o olhar, claro, nem o Exatamente. pensamento, porque o magnetismo de Jesus também, né, ele abrangia dimensões infinitas, né, tanto para nós encarnados quanto para os desencarnados. Então, é uma coisa semelhante, né? Ao abençoar-nos, ao término da maravilhosa alocução, irradiavam-se de sua destra muito alva pequeninos focos de luz, em forma de minúsculas estrelas que se projetavam sobre nós, invadindo-nos o tórax e a fronte e fazendo-nos experimentar o júbilo inenarrável de quem sorve feliz, vigorosos e renovadores alentos de vida. Imagina o fortalecimento depois disso tudo, né? Não é, não? Quiséramos prolongar indefinidamente aqueles minutos divinos, mas tudo fazia acreditar que o mensageiro estava prestes a despedir-se. Interpretando contudo o pensamento da maioria, Cornélio dirigiu-lhe a palavra, humilde, se os irmãos presentes poderiam endereçar-lhe algumas solicitações. O arauto celeste aqueceu, sorrindo num gesto silencioso, colocando-nos à vontade, dando-me a impressão de que aguardava semelhante pedido. Nossa, que emoção, né? Poderiam ali Gente, estar até, acredito, até perguntando algo, né? Dirigindo a que é o que palavra. que é o que eles vão fazer, né? Então ele já estava preparado, sabia que iam ter perguntas, e o Cornélio pergunta a ele, eles podem fazer, né? Ele abençoou, mas eles podem fazer perguntas. E é isso que nós vamos ver na parte segunda, que é as perguntas que serão feitas a esse emissário Asclépio, como é que é? Asclépios. Asclépios, né? As perguntas que vão fazer, eu acho que a irmã Semprone é a primeira a começar a fazer as perguntas, e nós vamos ver isso na semana que vem, não é isso? E aí a gente vai também conhecer um pouquinho mais dele, né? Saber quem é esse espírito, né? Uhum, No próximo capítulo. Não percam. isso Próximo aí, trecho, né? Na próxima semana, porque o capítulo é o mesmo. isso aí. Então é isso, Márcia. Chegamos então a mais uma etapa, né, do nosso estudo.
esperando que vocês tenham acompanhado aí com a mesma emoção que a gente sentiu aqui nos nossos estúdios. É isso. Então, que vocês fiquem com Deus, que a gente possa se encontrar na semana que vem, ou no dia que alguém vá, né, que alguém vá assistir esse nosso vídeo. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos ficar em paz. Até lá, né, Thelma? Até lá, Márcia, até lá, amigos, fiquem com Deus e não percam o próximo estudo. Estejam conosco. Tchau.